Sapequinhas do meu Brasil. Nos últimos anos, com a renda fixa batendo recordes de baixa ali, né? Taxa Selic na mínima histórica, agora no momento que eu gravo esse vídeo em 2%, muita gente foi atraída para fundos multimercados, que são aqueles fundos que misturam, né, várias coisas. Às vezes tem um pouco de renda fixa, um pouco de ações, um pouco de derivativos, câmbio, enfim, fundos multimercados. Muita gente tem sido atraído para eles. Mas nesse vídeo eu quero te falar por que eu não acho que vale a pena fundos multimercado. Por que eu não invisto em fundos multimercado. Mas antes, vamos para a vinheta. Antes de começar o vídeo, eu tenho que te dar aquele recadinho maroto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí rapidinho, ativa as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo. Isso ajuda o canal a crescer e me ajuda também a saber que você gosta do tipo de conteúdo que a gente produz aqui. Dito isso, agora vamos direto ao ponto. Por que eu não invisto em fundos multimercado? Não quer dizer que não existam bons fundos multimercado. O problema para mim é, você vai ter uma dificuldade às vezes em conseguir encontrar um fundo multimercado que nos últimos 10 anos vai ganhar da média do mercado de ações. E por que eu falo isso? Muita gente quando escuta esse tipo de afirmação fala assim, tá, mas tudo bem, como que eu vou ficar na média do mercado? Né? Pessoas que não têm muito conhecimento sobre bolsa e tal. E na verdade é muito simples você seguir o mercado. Existe um tipo de fundo chamado ETF, são aqueles fundos de índice. Então você consegue, através de determinado mercado, por exemplo, o BOVA11, que é um ETF que replica o índice Bovespa, nosso aqui da Bolsa Brasileira. Você tem o VOO, que replica o índice das ações dos Estados Unidos, se você investir direto por uma corretora lá nos Estados Unidos. Ah, mas Tony, eu não invisto nos Estados Unidos, eu só tenho aqui conta numa corretora no Brasil. E aí, como que eu faço se eu quiser investir nas maiores empresas dos Estados Unidos, né? No famoso S&P, que é o S&P 500, que é o índice americano? Calma, sapequinha, simplesmente você vai no seu home broker da Bolsa Brasileira e vai digitar IVVB11. Esse é um ETF aqui no Brasil que você investe nas maiores empresas americanas, nesse índice S&P 500. Então é muito simples você investir na média do mercado. Então, você investindo num fundo multimercado, dificilmente você vai ter uma rentabilidade acima da média. Pode acontecer? Claro, existem fundos que isso acontece, mas como eu falei, no longo prazo, pensando em mais de 10 anos, são poucos que vão funcionar dessa forma, que vão conseguir essa rentabilidade. E aí, naturalmente, você vai ter uma dificuldade percentual de achar esses melhores fundos. E não esqueça, às vezes você vai olhar um fundo no último ano ou nos últimos 3 anos e a rentabilidade foi muito boa e tal. Mas lembre-se, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esse é um dos motivos que me faz recomendar que você tente olhar os últimos 10 anos de rentabilidade do fundo, para aí ter um pouco mais de chance de analisar melhor aquele fundo, de saber realmente se ele consegue, com eficiência e com o passar do tempo, continuar batendo a média do mercado. Quando eu começo a falar tudo sobre essa questão dos fundos multimercados e até outros tipos de fundos, né, fundos de ações específicas e tal, as pessoas me perguntam, mas por que é tão difícil assim bater o mercado? 95% dos fundos não bate o mercado, por que é tão difícil e tal? Na verdade, não é que bater o mercado é tão difícil assim, ainda mais aqui no Brasil, mas existe um problema aí. Esses fundos de gestão ativa, que exige ali da equipe que está gerindo aquele fundo, ficar sempre girando a carteira e tentando fazer uma série de operações ali constantemente e tal, isso gera um custo a mais. E como eles ganham dinheiro assim? Cobrando de você famosas taxas de administração, taxas de performance, enfim, uma série de taxas que vão comendo um pouco ali daquela rentabilidade do fundo. É por isso que é difícil a maioria deles ganhar da média do mercado. As taxas vão corroendo os seus investimentos. E esse é o primeiro fator que você tem que ficar atento quando investir em qualquer fundo. Fique de olho nas taxas, principalmente taxa de administração e taxa de performance. Muito cuidado com essas taxas. Nem preciso dizer que quanto mais próximo de zero vai ser melhor, mas olhando uma rentabilidade no longo prazo, pelo menos 5, 10 anos, começa a ficar mais interessante para você analisar aquele fundo. Então, nada de analisar 1 ano, 2, 3, eu acho muito pouco. O ideal realmente seria algo próximo de 10 anos, pelo menos,
o que não é muito fácil, porque muitos fundos são mais novos, e aí eu simplesmente acho que não vale a pena investir. Mas óbvio, não é uma recomendação, isso é o que eu faço com a minha carteira de investimentos, e você, claro, depois tome a sua decisão. Mais um ponto importantíssimo que você precisa se atentar ao investir em fundos multimercado. E aliás, nem só em fundos multimercado, também em fundos DI, fundos de renda fixa, fundos cambiais. Você tem um famoso sisteminha que eles chamam de come-cotas. Que diabos é isso? Calma, sapequinha, vou te explicar. Esse come-cotas nada mais é que uma antecipação do pagamento de imposto de renda. Então, todo o fim do mês de maio e no fim do mês de novembro você vai ter ali que pagar automaticamente um imposto de renda antecipado, que obviamente vai quebrando aquele efeito do juros sobre juros. Então você acaba perdendo muita rentabilidade com esse bendito desse come-cotas. Então toma muito cuidado com isso. Esse é mais um motivo que me faz não gostar desses fundos todos, não só os multimercados, mas desses outros que eu citei também. Mais um motivo que eu acabei falando agora há pouco, a questão da rentabilidade. Na média, costuma ser difícil você ver um fundo multimercado que vai em 10 anos bater a média do mercado, sendo que num ETF, como eu falei, um fundo de índice, você consegue taxas baixíssimas ali, porque não exige esse giro de carteira, essa variação de alocações, ou seja, a equipe não precisa ser tão grande, eles criam padrões ali nesses índices para que o índice seja formado de maneira automática, então é muito mais fácil o sistema de gestão. É por isso que as taxas dos ETFs são muito mais baixas. Então, naturalmente, isso tende a se refletir na sua rentabilidade. Só por essa média ser muito difícil de ser batida, a média do mercado de um ETF, que é muito mais simples, você já vai estar diversificando muito se investir através de ETFs, já me faz pensar que dificilmente vai valer a pena um fundo multimercado. Então fique de olho, cuidado com essa questão da rentabilidade. Não olhe pouco tempo, tente olhar, como eu falei, pelo menos uns 10 anos, e aí você faz uma comparação com a média do mercado. Geralmente, inclusive, ela serve de benchmark, né, de parâmetro para aquele fundo. Então você consegue comparar as rentabilidades para tomar a sua decisão. Bom, pessoal, para o vídeo de hoje era esse meu recado. Eu espero que nesse resumão aí que eu fiz para você tenha dado para você tirar suas conclusões, para você pensar ou repensar os seus investimentos. E eu espero que você tenha gostado. Se não gostou, não me enche os pacovar, mas se gostou, deixa aquele like maroto pra gente e nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se, não existe atalho. Até a próxima!